Final de ano geralmente chega com muitas obrigações, fechamento de projetos, compras, festas e encontros de família. A correria do último mês do ano aumenta em 75% o estresse dos brasileiros. Soma-se a isso os exageros na alimentação e no consumo de álcool. E para falar sobre os efeitos indesejáveis para a saúde, principalmente para o coração, vamos receber o cardiologista Marcelo Sobral. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Tudo bem, boa tarde. Quais são os principais problemas de saúde nessa época do ano? Então, na verdade, o principal problema que você iniciou muito bem é em relação ao estresse. Na verdade, as pessoas nessa época, a gente costuma pensar que seja diferente. Então, existe um instituto que faz pesquisa anualmente e verificou que em 2015 para 2016 houve uma elevação de 75% em relação ao estresse. Aí, lendo um pouco esse estudo, existem 4 fatores principais que são causadores desse aumento de estresse. O primeiro seria uma elevação de contas a pagar, ou seja, um gasto. O segundo seria um aumento das tarefas. Por exemplo, tem pessoas que estão em empresas que têm fechamento, tem reuniões para ver se chegaram ou não em metas, estudantes que têm o TCC ou têm provas finais, e tem as tarefas para a preparação das festas no final do ano. Os outros dois, né, seriam a projeção para o outro ano, como vai ser, e a expectativa para o outro ano. E o quarto seria uma reflexão de como foi o ano que passou. Né? Então, somando esses 4 fatores, mais essa crise política que a gente está estamos imersos, isso faz com que eleve o nível de estresse em 75%. E aí o problema maior é no coração? Então, o estresse é um dos principais vilões para que o coração sofra, principalmente elevação de pressão, infartos, arritmias. Então isso vai complicando sempre o coração, né, que é um dos órgãos que são alvos para o estresse, a carga de estresse. E aí isso acontece com todo mundo, de uma maneira geral? Tem os fatores de risco? Isso, basicamente acometem todos, mas é evidente, quem já tem predisposição, quem já tem pressão alta, quem já tem algum tipo de problema no coração, eles são mais suscetíveis. E aí, como é que resolve isso? Então, na verdade, o que a gente costuma falar quando me perguntam é que a pessoa tem que tirar o pé do acelerador nessa época, né? É difícil, eu sei. É difícil, né? Que é o final do ano, tudo se acumula, tudo que não foi feito as pessoas tendem a fazer nesse mês que acabou. Então, o ideal seria as pessoas procurarem mais lazer nessa época do ano, não procurar mais trabalho, porque já é uma época bem tumultuada. Porque teoricamente as festas deveriam deixar o coração melhor, né? E são as festas, as férias coletivas, tudo isso, né? E o outro problema nessas festas é o exagero em comidas, né? Principalmente comidas não saudáveis ao coração, que a gente fica falando o ano inteiro em relação a alimentos saudáveis, menos fritura, menos carne vermelha. Época, as pessoas aí nessa época, tudo isso, você fala, final de ano, vamos comemorar. E comemoração, da grande maioria da gente, é exageros, né? Tanto em bebida como comida. E isso a qualidade de sono vai piorando, né? A pessoa quando bebe muito, ou come muito, ou tem muita festa, aí tem festa na empresa, festa do parente, o próprio Natal, o próprio Réveillon, são festas... Ainda que seja um período curto, os danos são muito grandes? Evidente que as repercussões, elas são quantificadas quando existe uma exposição mais prolongada. Mas nesse período curto a gente tem problemas agudos, assim, problema no dia seguinte, problema no outro dia. E isso, se a pessoa tem uma tendência, ou se a pessoa é hipertensa, ou se ela tem algum problema no coração, principalmente se toma a medicação, a maioria das pessoas tende a não tomar a medicação nessa época, porque acham que é um período que dá para relaxar de tudo, que né? Dá para relaxar de tudo, que é um período de festa, mas é o contrário, na verdade. É um período que a gente teria que ficar mais atento em relação à nossa saúde. Mas passa, né? Mas é curto, mas passa. Quais são as recomendações para não estragar as comemorações? Então, a recomendação é que a pessoa manere, né? Manere na comida, manere na bebida, busque parques, busque alguma atividade prazerosa, algum lazer para fazer. Caminhar, andar de bicicleta. Mas se não tiver jeito, a pessoa exagerou, o que ela faz no dia seguinte? Por exemplo, depois do Réveillon, que acho que é pior ainda que o Natal. Depende do tipo e a intensidade do exagero, a pessoa tem que
Tem alguma coisa que dá para fazer para se recuperar rápido? Eu acho que a pessoa, durante as festas, se a pessoa for se hidratando bastante, tentando dormir bastante que eu digo assim, evidente que não muito, mas tentando fazer com que o seu corpo recupere, porque o sono, o principal fator do sono é que para que o corpo recupere de um dia para o outro, que descanse e fique pronto para o outro dia, porque outro dia é outra jornada, tem trabalho, tem exercício, então o corpo cansa, descansa, acorda e começa tudo de novo. Agora, se a pessoa não tem essa interrupção, não se hidrata de uma maneira adequada e começa com atividades que causam danos ao corpo, é evidente que algumas consequências ela vai ter. Então, se ela puder encarar o seu corpo como uma máquina, como se fosse uma fábrica, é uma máquina que ela precisa dela para quê? Para trabalhar, para se interagir, para rir, para chorar, etc. Então, ela precisa cuidar dessa máquina num momento onde o estresse está muito alto, né? Doutor, obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado a você. Boa tarde para você.